Ela sempre achou que memórias tinham cheiro. O passado, para ela, vinha sempre acompanhado de algo: madeira antiga, papel amarelado, poeira leve dançando no ar. E talvez por isso Teresa aceitou tão prontamente o pedido de Dona Aurelina, ir até a casa do irmão mais velho, o Sr. Álvaro, e ajudá-lo a organizar o quarto que ele já não conseguia arrumar sozinho. Teresa tinha 32 anos, era cuidadora há quase 8, e carregava consigo uma sensibilidade silenciosa, o tipo que enxerga dor onde outros veem apenas cansaço. Ela não conhecia bem o tal irmão da sua vizinha, apenas sabia que ele vivia sozinho desde que a esposa havia morrido, e que raramente recebia visitas. Quando bateu à porta naquela manhã iluminada, o som da campainha ecoou pelo corredor estreito da casa. Álvaro abriu devagar, apoiado na bengala, olhos azuis cansados, mas ainda tão vivos quanto quem guarda histórias demais para caber no peito. "Ah, você deve ser a moça que minha irmã falou", murmurou ele, com um meio sorriso de agradecimento. "Sou sim. Vim ajudar com o quarto", respondeu Teresa. Ele pediu que ela entrasse. Assim que cruzou a porta, o cheiro de madeira antiga a envolveu. O corredor estava cheio de quadros, retratos de diferentes épocas, rostos que olhavam para ela como quem guarda um segredo. O quarto ficava no final do corredor, e quando a porta se abriu, Teresa sentiu como se o tempo tivesse parado ali dentro. Havia caixas empilhadas, um guarda-roupa antigo, livros espalhados, uma cômoda com gavetas emperradas. Mas nada disso a incomodou. O que chamou sua atenção foi algo mais sutil: a atmosfera de memória suspensa, como se aquele cômodo tivesse sido fechado antes que uma história importante pudesse terminar. "Faz tempo que não mexo nisso tudo", confessou ele, com um suspiro quase culpado. "Às vezes a gente guarda demais o que não tem coragem de olhar." Teresa entendeu. E começou a trabalhar. Passou horas abrindo caixas, dobrando roupas antigas, empilhando livros, varrendo o chão. De vez em quando, o Sr. Álvaro aparecia na porta e comentava algo sobre algum objeto perdido ali. A voz dele ganhava vida sempre que lembrava da esposa, das viagens, dos aniversários antigos. Mas havia sempre um ponto em que a fala diminuía, como se uma parede invisível surgisse. Pelas memórias soltas, Teresa começava a acreditar que aquele homem guardava uma dor grande demais para ser dita. Quando o sol começou a se inclinar pela janela, ela puxou uma caixa grande que estava no alto do guarda-roupa. Era mais pesada, mais cheia de poeira, e tinha um cadeado quebrado segurando a tampa torta. Antes que abrisse, Álvaro apareceu na porta. "Essa caixa, eu não vejo há muitos anos", disse ele, franzindo a testa, como se tentasse decifrar o próprio passado. "O senhor quer que eu mexa nela?" perguntou Teresa, respeitosa. Ele respirou fundo. "Quero. Acho que já passou da hora." Ela abriu a tampa. E foi ali que tudo começou a mudar. A primeira coisa que ela viu foi um envelope pardo, dobrado e levemente rasgado nas bordas. Em cima dele, havia um retrato. Teresa segurou a fotografia com as duas mãos, com cuidado, como quem segura algo sagrado. Era a foto de uma jovem mulher, sorrindo para a câmera, com o cabelo preso em um lenço claro. O curioso era que havia algo familiar naquela expressão, naquele sorriso, naquele olhar. "Quem é ela?" Teresa perguntou suavemente. Álvaro parou. O silêncio dele preencheu o quarto de maneira quase palpável. "É a Elisa, minha filha", respondeu, enfim. A palavra "minha filha" veio com o peso de um mundo inteiro. Teresa sentiu o ar prender no pulmão. Álvaro nunca havia mencionado filha alguma. Eu não sabia que o senhor tinha uma filha." Ele se aproximou devagar, apoiado na bengala. "Ninguém sabe. Faz muitos anos que ela se afastou de mim. Pela minha culpa. Pela minha teimosia." Os olhos dele marejaram. "Eu era duro demais, entende? Achava que sabia o que era melhor para ela. E um dia, ela simplesmente foi embora. Não deixou endereço. Não deixou nada." Teresa voltou os olhos para o retrato. Algo dentro dela se mexeu, um calor conhecido, uma sensação estranha de proximidade. "Posso olhar o envelope?" ela perguntou.
Álvaro assentiu. Teresa abriu com cuidado. Lá dentro havia um documento antigo, algumas anotações e outra fotografia. Quando viu, o chão pareceu sumir. Era a foto de uma bebê. Uma bebê com o mesmo nariz pequeno e arrebitado que Teresa sempre ouvirá que tinha herdado de alguém. As mesmas bochechas arredondadas. O mesmo olhar claro. Teresa levou a mão à boca. Senhor Álvaro, como se chamava sua filha? Elisa. Elisa Duarte. O mundo parou. Teresa sentiu o peito gelar. A minha mãe, ela disse quase sem voz, se chamava Elisa Duarte. A bengala de Álvaro caiu, mas Teresa o segurou antes que ele perdesse o equilíbrio. Os olhos dele tremiam, marejados, a respiração acelerada. Não, não pode ser, murmurou Álvaro, mas a voz já falhava. Sua mãe. Elisa, ela tinha uma filha. Teresa engoliu em seco. Ela tinha eu. Ele levou as mãos ao rosto. Meu Deus, tantos anos procurando um perdão que nunca tive coragem de pedir. Teresa sentiu algo dentro dela se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Era como se o destino tivesse esperado exatamente aquele momento para revelar a verdade. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos, ouvindo apenas o som do vento batendo na janela. Então, Teresa respirou fundo e segurou a mão dele. Eu não sei tudo o que aconteceu entre vocês dois. Mas, se a vida me trouxe até aqui, talvez seja porque algo precisava ser curado. Álvaro chorou. Chorou um choro silencioso, de décadas reprimidas. Teresa também chorou. No fim daquela tarde, eles abriram todas as caixas juntos. Ele contou histórias da mãe dela. Histórias que Teresa nunca tinha ouvido, sobre a risada, sobre o medo de escuro, sobre o sonho de ser professora. Pela primeira vez, Teresa viu sua mãe por outro ângulo, o de uma filha amada que apenas fugiu de uma dor que não sabia enfrentar. Quando a noite chegou, Teresa serviu ao Sr. Álvaro uma xícara de chá e sentou ao lado dele na sala. Não havia mais sombra entre eles. Apenas o fio invisível de sangue, memória e destino sendo costurado de volta. Nos dias seguintes, Teresa voltou para ajudar mais. Mas agora não era trabalho, era reencontro. Eles conversavam, riam, tentavam juntar as peças do passado e criar um novo presente. No final da semana, quando ela voltou para se despedir antes de viajar para visitar sua tia, ele segurou a mão dela com firmeza. Teresa, se você permitir, eu gostaria de ser parte da sua vida. Do jeito que eu não consegui ser da vida da sua mãe. Ela sorriu, emocionada. Eu também quero, Sr. Álvaro. Acho que a gente merece esse reencontro. Ele sorriu. Um sorriso que vinha de longe, lá do tempo em que ainda havia esperança de que um dia encontraria sua filha novamente. E, de certa forma, encontrou. Não a filha que partiu, mas a neta que o destino trouxe de volta quando ele já não esperava mais ser ouvido pelo passado. Às vezes a vida tem uma forma misteriosa de devolver o que o tempo levou. E naquela casa silenciosa, duas vidas que caminhavam separadas há décadas finalmente se encontraram. Se esta história tocou você, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda novas vozes do passado a encontrarem alguém que queira ouvi-las até o fim.